Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui no templo da IPI de Vila Formosa, mais uma vez na quarta-feira. Novamente estamos aqui para louvar o nosso Deus, e nós damos graças ao nosso Deus por este momento que Deus nos concede de podermos mais uma vez estarmos aqui louvando o nosso Deus, apresentando as nossas vidas diante dele, pedindo a misericórdia dele para que nos aceite na sua presença. Sim, que nos aceite na sua presença. Somos pecadores, falhos, mas nós queremos fazer a vontade do nosso Deus. Por isso nós estamos aqui, para prestar um culto ao nosso Deus. Quero fazer uma pequena meditação em um cântico, irmãos, que nós cantamos aqui na igreja e que muitas vezes nós não colocamos a atenção devida às palavras que nós falamos dentro da meditação do cântico, porque o cântico também, além de ser um louvor, é uma oração, são palavras que nós falamos, que nós comunicamos e o nosso Deus está ouvindo. Tem um cântico que a gente canta muito, ele diz assim, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome, tempo para isto, tempo para louvarmos o nosso Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Olha, meus irmãos, que privilégio maravilhoso que nós temos de podermos louvar o nosso Deus. Então, muito bom estarmos aqui louvando o nosso Deus. É muito bom. Que privilégio podermos estar aqui, louvar o nosso Deus. Depois ele diz assim, podendo exaltar o seu santo nome. Podendo exaltar. Eu posso exaltar o nome do nosso Deus. Você pode. Quantas pessoas não podem? Quantas pessoas não podem louvar o nosso Deus, exaltar o seu nome? Porque talvez por uma dificuldade, por uma impossibilidade. O rei Davi, ele fala assim, como eu gostaria de estar no templo, como eu gostaria de estar lá, mas ele estava na guerra, estava fugindo de Saul, estava se escondendo, ele não podia, a impossibilidade. E nós podemos exaltar o seu santo nome. Louvado seja Deus por isso. Que privilégio, irmãos. Depois ele diz assim, num só amor, num só Espírito. Nós estamos aqui num só amor e num só Espírito. Nós estamos juntos num só amor, num só Espírito. E ele continua dizendo, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Olha, meus irmãos, que privilégio. Que esta união da igreja, do corpo de Cristo, nunca falte para nós. Nós estamos unidos, nós estamos juntos, louvando o nosso Deus. Nós temos tempo para isso. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Eu sei que nestes momentos que estamos passando, nesse tempo agora, nós perdemos um pouco da união, a união de nós estarmos juntos aqui. Como eu sinto falta, meus irmãos, sinto falta de estar juntos aqui, nós juntos aqui no templo, na casa de Deus, para podermos nos abraçar, para podermos nos cumprimentar e louvar o nosso Deus juntos aqui. Mas nós estamos unidos em nome de Jesus, porque nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. A igreja dele é o corpo de Cristo e nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos unidos. Então a nossa oração deve ser essa, meus irmãos, e que esta união
e que esta união nunca falte para nós. Eu quero convidar você agora a juntos podermos invocar o nome do nosso Deus, juntos para louvar o seu nome. Faça isso, feche os teus olhos e vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Pai, porque nesta noite nós podemos mais uma vez estarmos juntos, Senhor, para louvarmos ao teu nome, Senhor. Por isso nós declaramos, Deus amado, que é muito bom estarmos aqui louvando o teu nome, Senhor. É muito bom estarmos aqui louvando o teu nome. Ó Deus, muito obrigado porque nós podemos exaltar o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Deus. E tempo para isso, Deus, nós te agradecemos imensamente porque o Senhor nos dá o tempo para podermos fazer isso. Muito obrigado, Deus amado, por este tempo maravilhoso de poder estar na tua presença louvando o teu nome. Ó Senhor, tem misericórdia da tua igreja e que este tempo nunca falte para nós, ó Deus, que este tempo nunca falte para nós. Nós queremos te pedir agora, Deus amado, que o Senhor nos aceite na tua presença. Tua igreja neste momento está reunida, Senhor, em nome de Jesus para louvar o teu nome. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Deus amado, que a tua palavra venha impactar o nosso coração, a nossa vida, e que nós possamos fazer uso da tua palavra, Senhor, para termos uma vida em obediência a ti neste mundo, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome. Fica conosco, Senhor, nesta noite. Abençoa, Senhor, os teus servos, os nossos irmãos que estão participando deste culto neste momento, Senhor. Os nossos amigos, nossos parentes, Senhor. Que a tua palavra venha fazer parte da vida de cada um dos teus filhos, amigos, pessoas que estão acompanhando, Senhor, este culto, participando deste momento, nesta noite, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, por este tempo que o Senhor nos dá para fazermos isso, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
119, 55 ao 64. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tens-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho, em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam. Contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Santo e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu rendo graças a Ti, ó Pai. Agradecendo, Senhor, o privilégio de mais um dia de vida que Tu nos concedes, Senhor. Agradecendo, Senhor, o privilégio, Senhor, de orarmos uns pelos outros, Senhor, porque a oração é que sustenta a Sua igreja, Senhor. Ó Pai, sê conosco, Senhor. Nos direciona, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não perder o foco em Ti. Ó Senhor, nos ensina, Senhor, a melhor amar ao próximo, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a cada dia a sermos úteis, Senhor, ao irmão próximo que necessita, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, para enxergar. Abre, ó Pai, os nossos olhos. E desde já, Senhor, eu agradeço porque o Senhor tem suprido, ó Deus. O Senhor tem nos amparado de todas as formas, Senhor. Obrigado, Senhor. E eu digo, até aqui o Senhor nos tem sustentado. Muito obrigado, ó Deus. Em nome e por amor do Seu Filho Jesus, é que eu oro agradecida. Amém. Graça e paz, irmãos. Bom estarmos aqui mais uma noite, podendo cultuar o Senhor, podendo nos reunir virtualmente, para que em um só Espírito estejamos orando, estejamos compartilhando da palavra do Senhor. A palavra do Senhor em Efésios 6, 13 e 18, são esses versículos. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que nós possamos estar nos alimentando da palavra de Deus que nos fortalece, para que possamos atravessar esses dias maus que temos visto. Então vamos orar ao Senhor Deus e pedir a Ele que esteja visitando cada coração, cada leito, cada família que nesse momento passa por algum tipo de enfermidade. São muitas pessoas, somente nessa lista que nós temos aqui da igreja. Eu quero que os irmãos vão estar também intercedendo por alguns nomes. Se todos pegarem alguns nomes, ou todos, para orar, com certeza a nossa vitória é certa. Vamos orar? Vamos suplicar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor de tudo e de todos, meu Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, ó Pai, em humilde petição, ó Pai. Colocar os nossos corações diante de Ti, desde já pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, que sejamos purificados para poder estar na Tua santa presença, ó Pai. Ó Senhor, damos graças, ó Deus, por mais um dia de vida, um dia que o Senhor guardou a nós, aos nossos amados e queridos, ó Pai. Queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Sabemos, ó Deus, que inúmeras famílias, ó Pai, passam por tribulações, ó Pai, diversas, mas principalmente de saúde, ó Pai. Por isso queremos agradecer, ó Pai. Agradecemos pela recuperação, ó Pai, dos nossos irmãos que passaram pela Covid ou por alguma outra forma de enfermidade, ó Pai. Quero te agradecer pela vida do nosso irmão Ney, da nossa irmã Lilian, ó Pai.
Também quero te agradecer pela minha prima Maria, ó Pai, que passou, ó Deus, por momentos de muita dificuldade. E o Senhor agraciou, ó Pai, com a cura, Pai. Quero agradecer pela vida também da Silvia, da Isabela, da Isadora, ó Pai, vidas também preciosas, que também passaram, ó Pai, pela Covid, o Senhor nos livrou. E em nome de Jesus, ó Pai, queremos agradecer também pela Rosa, Pai, que também passou por esse momento de dificuldade, Senhor Deus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor pode, ó Deus, tocar, ó Pai, nesses leitos dessas pessoas que estão em enfermidade graves, que estão em suspeitas de Covid, outros aguardando cirurgias, outros já se restabelecendo de enfermidades graves, ó Pai. Coloco diante de Ti a vida da Dona Graça, Senhor Deus, que ainda há meses está acamado, ó Pai. Também peço pelo jovem Guilherme, ó Pai, genro da irmã Rosana, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando dele, ó Pai, de toda essa família, pela Pátria, ó Pai, que nossa irmã Marli tem colocado em oração. Colocamos diante de Ti o Edson, Pai, primo do presbítero Valber, ó Pai, que encontra-se numa situação também muito delicada da Covid, ó Pai. Ó Senhor, colocamos diante de Ti o Denis, a Vanessa, o Gabriel também, ó Pai, que o Senhor os livre da enfermidade, ó Deus. Também a Dira, ó Pai, nossa prima, que encontra-se também em tratamento, encontra-se também debilitada, Senhor Deus, pela Mara, pela Rosa. E colocamos também a vida desses queridos também, ó Pai, do presbítero Mário, ó Deus, que também está passando por enfermidade, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito visite, toque nessa enfermidade, que haja cura, ó Pai, para que as suas dores possam cessar, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Também pelo Eli, irmão da nossa irmã Claudete, Senhor Deus, que está passando por um momento de muita dificuldade nas suas dores, no seu estado de saúde, mas o Senhor pode, o Senhor transformar essa situação, eu creio, Pai. Pelo seu João Costa, ó Pai, que também aguarda por cirurgia, ó Deus, que haja condições de que ele consiga ter o seu tratamento, Pai. Ó Senhor, agradeço também e continuo pedindo por esses irmãos que também estiveram com enfermidades muito graves e hoje continuam o seu tratamento de outras enfermidades. Peço pela minha esposa e agradeço, Pai, pois ela foi acometida de uma trombose na perna, ó Pai, e que em nome de Jesus ela possa sair restaurada. Pela minha mãe, ó Deus, Dona Ana, que também ainda encontra-se acamada, ó Deus, com dores, ó Pai, mas ela já está bem recuperada, Senhor Deus. Eu agradeço por essa vida, Pai. Pelo meu pai, Senhor Osvaldo, pela nossa irmã Gisley, que o Senhor tem cuidado, ó Pai, que tirou de um sofrimento profundo, hoje ela encontra-se já se recuperando, precisando, ó Pai, de Ti, como todos nós precisamos, ó Deus. Pela Dona Ivete, mãe do Ney, pela Dona Luzia, pela irmã Clarice, pelo seu Roberto, por sua filha Rita também, pelo Eduardo, pelo seu José e pela Anaíde, Senhor Deus. São muitos nomes, Senhor Deus, que estamos colocando diante de Ti, ó Pai, mas eu tenho certeza que o Senhor conhece cada vida e o Senhor sabe, ó Pai, o que tens, ó Pai, para essas vidas. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja, Pai, cuidando desses enfermos, ó Pai, que temos colocado diante de Ti. Mas também, ó Deus, pedimos, ó Pai, por todos os enfermos, ó Pai, principalmente esses que estão passando pela Covid-19 em hospitais do mundo, em hospitais do nosso país, muitas vezes, ó Pai, tendo suas vidas ceifadas de um modo brutal, tendo suas vidas ceifadas por falta de leitos, ó Pai, tendo suas vidas ceifadas por falta de amor, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que existe uma pandemia, mas que existem corações endurecidos, ó Pai, fazendo com que a população passe por momentos de tanta dificuldade, Senhor Deus. Que o Senhor olhe para o nosso país, para esses governantes, ó Pai, e que, em nome de Jesus, Senhor Deus, o Senhor esteja tocando nesses corações, ajudando-nos a ter a vacina, a combater, ó Pai,
o coronavírus, Senhor Deus, que está ceifando milhares de vidas, ó Pai. Nosso coração se entristece, ó Pai, pois não podemos nos acostumar dia após dia a ver números e números. Sabemos que não são números, são pessoas, são teus filhos, são pais, são mães, são pessoas, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus, e ajuda-nos a sair desse momento de tanta dificuldade, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, esteja visitando, ó Pai. Que esteja confortando os corações enlutados. Rogo pela nossa irmã Silvia e toda a sua família, ó Pai, que o Senhor esteja confortando esses corações, ó Pai. E também, ó Deus, que o teu Santo Espírito visite todos os corações enlutados e de uma maneira especial, ó Deus, esteja confortando esses que têm os seus entes queridos levados pela Covid-19. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, abençoe a IPI de Vila Formosa, o pastor Gilberto, cada membro, cada família. Que o Senhor visite, toque, ó Deus, e supra as necessidades com o teu amor. Que o Senhor entre com providências em cada vida que está diante de ti, suplicando, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, aguardando em ti. No nome poderoso do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesta hora, então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther. Leremos, por enquanto, apenas o capítulo de número 4, versículo 16. Meu desejo é que você esteja aqui conectado comigo, junto com a querida Sandra, também esposa do pastor Fábio, que está interpretando. Os nossos cultos via internet estão alcançando lugares inimagináveis, não apenas a comunidade surda da nossa igreja, mas pessoas estão tendo acesso aos nossos cultos, compreendendo a palavra do Senhor por causa do alcance da internet. Louvado seja Deus por este rico ministério. Esther, capítulo de número 4, versículo 16, nos diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. O livro de Esther tem 4 personagens centrais: o rei Assuero, também em algumas versões chamados de Xerxes. Era rei em 127 províncias do povo chamado Medo-Persa. E a história do capítulo 1 começa narrando uma grande celebração que o rei Assuero promoveu, uma festa de 6 meses e 7 dias. Comeram e beberam, e naquele momento foi solicitado à rainha chamada Vasti para que se apresentasse diante do rei. No entanto, ela se recusou. E houve um desconforto muito grande diante da insubmissão da mulher, da rainha, e ela foi deposta de seu trono. E esse livro, então, ele conta a história do rei, e depois da rainha Esther, que veio a se tornar a rainha deste povo, de um judeu chamado Mordecai, e do primeiro-ministro do rei, um homem cruel chamado Amã. A história se desenrola mostrando que Esther era uma israelita, uma judia, fazia parte do povo hebreu. No entanto, nós aprendemos a respeito de sua história, pois a Bíblia nos conta que ela era órfã de pai e de mãe. E Mordecai, seu primo, a adotou. O nome dela era Hadassa, também conhecida como Esther, cujo significado é mesmo estrela. O rei Assuero, então, ao condenar a rainha Vasti, decretou que todas as virgens da província, do reinado, se apresentassem, e elas se prepararam por 1 ano, até conseguirem, de maneira bela, formosa, preparadas, se apresentarem para que o rei pudesse fazer a sua escolha. E Esther, assim como Vasti, era uma mulher muito linda, formosa, graciosa.
mas como ela era uma estrangeira, ela não se identificou como judia, como parte do povo de Israel. Ela simplesmente foi escolhida por causa de sua formosura. Ela foi muito delicada ao se aproximar do rei, não trazendo presentes, apenas a sua simpatia, apenas a sua própria vida. O rei se encantou com ela, colocou nela uma coroa e ela se tornou rainha ao lado do rei Assuero. No entanto, Amã, este primeiro-ministro, ele decretou que todos os judeus deveriam se curvar diante dele como uma autoridade. Mordecai, um homem temente a Deus, ele não se curvou diante de Amã. E o ódio de Amã se transformou em vingança. E ele arquitetou um plano, e o rei Assuero assentiu, concordou, e eles então juntos decretaram a morte de todos os judeus, de todas as províncias. E Mordecai então se viu numa situação extremamente delicada, cruel. Seu povo, a sua nação, estava praticamente ao ponto de ser extinta. Mas Deus livrou o povo de Israel. E esta grande vitória, este grande livramento, se transformou num memorial, uma festa chamada Purim, que os hebreus celebraram durante muitos anos, para relembrar, para rememorar o livramento dos inimigos, a morte dos inimigos. Nós vamos compartilhar um pouco dessa história. Eu peço a tua atenção e a tua paciência para juntos entendermos que nós não podemos ignorar nenhum processo ao qual somos submetidos em nossa vida. No capítulo 2, versos 5 e 7, a Bíblia diz que então, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Ester poderia se tornar uma vítima de si mesma. Ester poderia se tornar vítima da história. Seus pais foram deportados, seus ascendentes, o seu povo. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi extremamente cruel com o povo de Israel. Não apenas matou os homens, como roubou, saqueou todos os bens de todas as casas. E o povo de Israel, o que sobrou, ficou exilado durante muitos anos na Babilônia. Você conhece essa história. E Ester, ela foi criada neste contexto de exílio, fora de casa, sem pai, sem mãe, criada por um primo mais velho. A cultura trazia isso como base. Os primos mais velhos deveriam cuidar das primas mais novas em caso de orfandade. E foi assim que Mordecai se posicionou. E quando a Bíblia conta a linhagem de Mordecai, a cidade onde ele estava, a cidade de Susã, muito provavelmente é porque ele era considerado um dos nobres judeus, alguém de linhagem da tribo de Benjamim. E essa é a história desta família, de dois primos que são criados juntos, e Mordecai cuida dela por causa de sua história, sem pai, sem mãe. Eu consigo entender um pouco da história de Ester, porque aos 15 anos, minha mãe morreu, partiu, eu fiquei órfão de mãe, e eu sei quais foram os traumas que isso trouxeram para minha adolescência, juventude, e a dor e a saudade que eu sinto até os dias de hoje. A rainha Ester, ela poderia dizer para Mordecai: eu não vou me apresentar, mesmo sendo virgem, mesmo sendo bela e formosa, eu não tenho pai nem mãe, o que vão pensar de mim? Eu não tenho condições de chegar ao trono de rainha, eu sou uma órfã qualquer, de um povo exilado, eu não tenho linhagem, eu não tenho condições de que os meus pais
possam fazer coisas por mim, eu não tenho condições, sou mulher, sou jovem. Ou seja, ela poderia trazer consigo inúmeras justificativas para não atender a esse grande desafio de se tornar rainha de uma grande nação. E é assim que nós nos sentimos quando olhamos para trás. Nós percebemos que a nossa história é pesada, e que o momento em que estamos hoje está nos tornando amargos, por causa das dores, por causa das enfermidades, por causa da crueldade de alguns trechos da nossa história. Mas eu estou aqui diante do Senhor e diante da igreja de Jesus Cristo, para juntos refletirmos e não negligenciarmos o poder do processo. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa no processo. Quando você estipula um alvo, uma meta, quando você coloca diante de você, da sua família, um sonho, o sonho pode num primeiro momento parecer muito distante, até inalcançável, mas é no processo da conquista, é no processo do crescimento, é durante a escalada que Deus ensina grandes lições. E eu quero aqui lembrar você, minha irmã querida, meu irmão, que você não é vítima da tua história, que você não é vítima das dores do passado. Deus é o protagonista da tua história, e todas as coisas cooperam para o teu bem. E eu quero convidar você nesta hora para fazer esta oração: Senhor, me dê consciência sobre o valor do processo. Feche os teus olhos e peça a Deus, peça, nós estamos falando sobre petição. Peça em teu favor: Senhor, me traga a consciência de que o Senhor atua no processo. Aleluia. Quando a igreja pede, quando os filhos erguem a voz para pedir, um pai, como o nosso Deus tão generoso, ele se inclina para te ouvir. Não seja vítima da tua história, seja protagonista juntamente com o pai, e entenda que você é hoje a somatória de tudo que você foi. E se existem coisas erradas que precisam ser corrigidas, é hoje o momento da consciência e da motivação para a correção para os próximos dias. Você não pode mexer no passado, mas você pode mexer na maneira como você é influenciado por ele, para que no presente você construa pontes para um futuro brilhante, para que hoje você consiga construir, mesmo em cima das feridas, mesmo em cima dos traumas. Nada fugiu do controle do Senhor, Ele é o Deus do processo. Em segundo lugar, aprendemos com Esther que nós temos de viver por um grande propósito. Olha o que a Bíblia nos diz nos versos 13 e 14 do capítulo 4, quando Mordecai está conversando por meio de mensagens, não havia WhatsApp, você sabe, por meio de mensagens estava conversando com Esther, e ele disse, diante da crueldade do momento, a possível morte dos judeus, ele escreve esta mensagem: então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. O plano para a morte dos judeus estava traçado. Ninguém, a não ser Mordecai, sabia que Esther era judia, e possivelmente ela também seria morta. Havia um decreto. Amã era um homem de confiança, o braço direito, o primeiro-ministro do rei Assuero. Ele decretou e o rei assinou. Esther, a rainha de todas as províncias do império medo-persa, estava para ser morta por causa de um decreto cruel. E Mordecai, o seu primo, Mordecai, aquele que lhe foi como um pai, está dizendo: Esther, se você deixar que isso aconteça, você vai morrer, você não tem história, nossa história vai ser enterrada. Os nossos pais perecerão, a história ficará registrada como este momento trágico de morte por causa de um decreto tolo, insano.
por causa de uma vingança boba, pelo fato de Mordecai não ter se curvado por um homem, diante de um homem. Mas olha o desafio que ele lança para Esther. Esther, quem sabe você se levantou como rainha e foi para uma conjuntura como essa que Deus te levou aí. Então, queridos, quando a gente olha para trás, a gente vê o processo, e este processo nos trouxe até aqui. Mas se nós não entendermos o propósito da nossa vida, nós podemos correr o risco de ter uma vida sem limite, sem sonho, sem propósito, sem paixão. Eu gosto de provocar a mim mesmo, os meus filhos, eu e a Camila, os jovens e a igreja. Qual é o propósito da tua existência? Quem sabe para uma conjuntura como essa que você foi colocado na empresa que você está. Quem sabe numa conjuntura como essa você é pai de quem você é, mãe, filho, esposo, esposa. Quem sabe para um momento da história como esse é que Deus está fazendo com que você se depare com o verdadeiro propósito de implantar o reino e fazer com que as pessoas olhem para Jesus. Esther era rainha, mas óbvio que não foi por acaso. A Bíblia tem 12 livros históricos. Logo após o Pentateuco, nós temos a história de Josué e todo o povo de Israel, até Esther. São 12 livros no total, que conta toda a história da saga do povo de Israel, desde a chegada na Terra Prometida, até a experiência, o registro dos profetas que temos aqui. E curiosamente falando, o livro de Esther não menciona nenhuma vez nem a palavra Deus, nem a palavra Jesus ou qualquer correlato. É apenas uma história. É uma história que nos inspira, uma história cheia de detalhes, uma história cheia de poesia, porque mesmo Deus não aparecendo, os seus filhos protagonizam glórias a Ele. Você não precisa dizer, gritando em alto bom tom nas redes sociais ou no seu ambiente de trabalho: eu sou da igreja, eu sou evangélico, eu sou de Jesus Cristo. Não são palavras que impressionam as pessoas. O que impressiona as pessoas é um comportamento, é um caráter, é um estilo de vida. E mesmo essa história não contendo o nome do Senhor, nós percebemos que toda a história aponta para Jesus Cristo, porque a salvação vivenciada por Esther e o seu povo, e o povo de Israel, é exatamente o que Cristo faz com a sua igreja. Então Esther, ela se tornou rainha por um propósito, o propósito de livrar o povo de Israel. E quando nós olhamos para a história de Esther, nós concluímos de maneira muito simples: esta rainha chegou onde chegou para livrar o seu povo. E você? Qual é a tua história? Por que você está onde está? Por que você faz o que faz e deixa de fazer o que deixa de fazer? Quais são os teus estímulos? Um psicólogo um dia escreveu que existem 2 grandes dias na vida de um ser humano: o dia que ele nasce, evidentemente, senão não haveria história, e o dia que ele descobre por que nasceu. E nós aprendemos, as nossas crianças aprendem que a nossa vida, ela existe para glorificar o Pai. Nós vivemos para a glória de Deus. Então, de que forma que você glorifica a Deus na qualidade de pai, de mãe, de filha, de esposo, de esposa? Porque você está na empresa em que você está, é para esta conjuntura que Deus te levantou e te colocou estrategicamente ali, para que você faça a história dele acontecer. Agradeça a Deus pelo processo e reflita diariamente qual é o teu propósito. Por que você sai da cama? Por que você vai ao trabalho? Por que você veio aqui hoje? Sonde o teu coração. E o meu desejo é que você faça esta oração: Senhor, me permita entender o propósito da minha vida. Aprendemos com Esther também que nós não podemos parar de exercitar a fé. A bem da verdade, nós a exercitamos muito mais em situações adversas do que em situações de alegria. Pensa comigo, quando as coisas estão boas, nós agradecemos
e nós muitas vezes atribuímos a nós mesmos a capacidade, a competência das realizações. É o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha conquista, é o meu esforço, é o meu empreendimento. E a gente, nessa mentalidade, a gente tem dificuldade de agradecer e atribuir ao Senhor toda a honra, toda a gratidão, todo o louvor. Mas ainda assim, este episódio bíblico nos incentiva de que nos momentos mais difíceis, por piores que sejam as causas, nós temos de exercitar a nossa fé, pedindo ao Senhor. Olha aqui o que foi decretado, queridos, capítulo 3, verso 12, a última frase do verso 12 diz assim: em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Veja comigo o capítulo 7, versículo 3, o momento onde Ester se posiciona diante do rei para pedir. Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Esta história nos ensina que em determinados momentos nós podemos interceder em favor de alguém. E a nossa fé, o exercício da nossa fé pode beneficiar as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é uma situação extremamente adversa, não apenas morressem, mas aniquilar todo o povo num único dia, com data marcada. O povo judeu, o povo de Israel estava com data marcada para morrer, num único dia. Moços e velhos, crianças, mulheres, todos, sem exceção, seriam mortos. Uma verdadeira chacina que certamente entraria para os anais da história. Há indícios e comprovações da veracidade destes episódios da vida da rainha Ester. Então, certamente aconteceria. Amã conseguiu convencer um rei a matar e extinguir um povo inteiro. Não é de hoje, quando nós ouvimos rumores de guerras, quando nós ouvimos pessoas sendo mortas por aquilo que são, ou por lutas na sexualidade, ou por cor da pele, ou pela miséria, ou pela cultura, ou pela nação. A história relata tudo isso, e a Bíblia nos mostra que muitos são alvos do ódio de outras pessoas de maneira de graça, de maneira gratuita. E aqui o povo estava para ser aniquilado, os bens seriam tomados pelos medo-persas, e agora Ester estava diante do rei pedindo pela sua própria vida. Então é assim, no verso que lemos, do 4,16, fala que ela jejuou antes de se apresentar ao rei, porque o rei era cruel. O rei gostava de festa, gostava de mulheres ao redor, e se ele levantasse o seu cajado, o seu cetro, ele poderia ter ali a possibilidade de receber alguém, mas se ele batesse o cetro, não quero receber ninguém. E essas petições então não teriam chegado ao rei Assuero, de onde veio o livramento. Qual é a experiência de fé que você precisa vivenciar hoje? Qual é o grande pedido? Qual é a grande necessidade da tua vida hoje que te faz refletir: eu preciso de ajuda, eu preciso do auxílio do Senhor, eu preciso das promessas sendo cumpridas em minha vida? Quem sabe o teu pedido hoje é pelo teu casamento que está por um fio. Quem sabe o teu pedido hoje é em favor dos filhos que estão perdidos nas drogas, na sexualidade, nos vícios. Quem sabe você mesmo está diante do Senhor se sentindo miserável e pedindo: Senhor, eu preciso do teu auxílio, porque eu já não tenho mais energia para lutar. Eu não consigo mais me ver livre dessa desgraça que assola a minha alma. Eu não consigo mais abandonar algumas práticas nocivas que estão acabando com a minha própria vida e das pessoas que estão ao meu redor. Exercitar a fé, queridos, é como a gente cantou agora há pouco. Às vezes a gente tem que fazer isso pela razão ou sem razão, pela fé. Eu peço, Senhor, de novo, intervenha na minha história.
Eu exercito agora, mesmo não conseguindo visualizar resultado, mesmo não crendo direito, mas isso é fé, é se lançar no escuro, na convicção de que os anjos do Senhor te sustentarão, na convicção de que os braços do Senhor estarão abertos para te receber. Ele é Deus e Ele tem amor incondicional, infalível por mim e por você. Não existe dor o suficiente que Ele não sinta por você. Não existe segredo que você é capaz de esconder que Ele não saiba e tenha misericórdia. E é Ele quem providencia o Filho para dizer diante dEle: Pai, perdoa porque ele não está sabendo o que está fazendo. Tem misericórdia desse teu filho. Eu morri na cruz por ele. Então exercite a tua fé, minha irmã. Exercite a tua fé, meu irmão. A vida de oração e a fé, elas precisam ser exercitadas. Elasticidade. Esses dias tive uma lesão no joelho fazendo exercício. Precisei fazer alguns exames. O diagnóstico verificou uma lesão no tendão. O futebol já não está sendo uma prática já há mais de um ano. Os meus colegas boleiros que aqui estão sabem a falta que faz o nosso mapio. Não estamos podendo jogar. E então lesionei, fiz o exame e ficou diagnosticado que eu tenho a musculatura encurtada. Fiquei meio magoadão. Ele falou que eu sou meio curto. E eu realmente não tenho elasticidade. Tenho dificuldade para fazer alguns movimentos. E então, na academia, conversei com o personal da academia. Eu falei: cara, não me deixa sair daqui sem alongar. E eu falei assim: ó, eu te dou essa autorização. Quando eu estiver embora, de mansinho, você me puxa pela camisa e fala: vai alongar. E nós temos fisioterapeutas aqui. Estou olhando aqui meio de canto de olho para a Lívia, que está ali, que trabalha com pilates. Precisamos alongar a musculatura para não atrofiar. Precisamos exercitar a nossa vida de oração e fé para não atrofiarmos. Simples assim. Então meu desejo nessa hora é que você faça essa oração em teu favor. Pai, mesmo diante do cenário negativo, mesmo não crendo direito, eu toco pela fé. Eu peço, eu vou continuar te buscando. Aleluia. Em terceiro e quarto lugar, nós não precisamos passar por isso sozinhos. Aprendemos com Esther a dividir as nossas lutas com as pessoas amadas que estão ao nosso redor. Capítulo 4, versos 15 e 16 diz assim: então disse Esther que respondessem a Mordecai. Diante da sua contrição, ela envolveu Mordecai, o seu primo. Mas ela também disse assim: junte todos os judeus, e eu também vou juntar as minhas servas, e nós vamos juntos orar e jejuar ao Senhor. Muito embora não se cite o nome de Deus no livro de Esther, mas era obviamente um povo temente ao Senhor, o povo da aliança, o povo do Egito, que saiu do Egito, o povo de Israel. E agora, quando a Bíblia fala que ela estava orando e jejuando, era em favor do Deus de Israel, pedindo a Deus a intervenção na história. Mas ela não fez isso sozinha. Ela compartilhou isso com Mordecai, seu primo. Ela compartilhou isso com o povo de Israel. Ela disse assim: ó, fala para Mordecai envolver todo mundo na oração, envolver todo mundo no jejum. E eu vou fazer isso também com as minhas amigas, com as minhas servas, aquelas que estão dentro da minha casa, dentro do meu quarto. O pastor Rodolfo está nos convocando para uma campanha de jejum e de oração. É exatamente o que a Esther fez. 31 dias, 1 hora por dia. Será que nós vamos conseguir nos envolver nisso? Ah, pastor, para mim é muito compromisso, 1 hora por dia é muito. Fala isso para Deus. Senhor, obrigado, mas eu não consigo me envolver nem por um mês numa campanha de jejum e oração em 1 hora por dia, é muito trabalho, eu não consigo. Fala isso para Deus, ore assim: Senhor, eu não consigo te dar 1 hora do meu tempo, eu não consigo fazer isso nem por 30 dias. Fale isso, porque quando nós estamos verbalizando, a gente consegue verificar o tamanho da bobagem que nós estamos dizendo. É compartilhando a dor que a gente divide a carga. É tirando de dentro que a gente evita a implosão. Às vezes a gente faz isso com outro extremo, que é a explosão, e aí a gente machuca todo mundo que está ao redor. Mas não precisa ser assim.
nem implosão e nem explosão, mas envolva as pessoas. Você deve ter os teus grupos de WhatsApp, onde você recebe oração, orar pela fulana, foi diagnosticada com Covid, ora pelo cicrano, está na UTI, em estado grave, ora por alguém da família, sofreu um acidente, está enfermo, ore pela criança que acabou de nascer, está fraquinha. Nós recebemos pedidos de oração, e a Bíblia nos ensina que nós devemos pedir, que nós devemos interceder em favor das pessoas, e muitas vezes o exercício da nossa fé pode salvar pessoas, mas nós estamos fazendo isso muitas vezes sozinhos, e eu estou estimulando a igreja. Isso serve para mim também, para que você envolva pessoas na tua causa, envolva as pessoas que estão ao teu redor, não sofra sozinho. Eu estou dizendo isso para os adolescentes, jovens o tempo todo. Procure os teus pais, divida a tua carga, não sofra sozinho. Hoje em dia é tão complicado que o menino sofre uma desilusão no namoro, quer cortar os pulsos. A menina não consegue se sentir valorizada pelos pais, ela quer se matar, ela quer sair de casa, começa a dar sinais de doença, e muitas vezes nós não somos capazes de perceber. Nos afundamos na bebida, no tabaco, no vício, na pornografia, na mentira, na falsidade, na inveja. Nos afundamos sozinhos nisso, quando na verdade, quando a gente começa a partilhar a dor, Deus levanta anjos para suster a nossa vida também. Deus levanta anjos para olhar no olho com amor, dizer: não faça isso. Deus levanta verdadeiros anjos em nome dEle para dividir a carga e dizer: eu não consigo te ajudar, mas eu estou com você. Tua esposa é a tua parceira, deve ser a tua melhor amiga. Teu esposo deve ser o teu confidente, o homem para quem você compartilha as tuas dores. Os teus filhos devem ser aqueles que recebem todo o investimento intencional para que sejam grandes homens e mulheres. Os teus pais precisam saber da dor que você está sofrendo sozinho. Os teus líderes podem te ajudar em oração. Terapeutas, psiquiatras, profissionais da área da saúde emocional podem sim trazer ferramentas da ciência, medicamentos para nos ajudar. Você não precisa passar por tudo isso sozinho. Esther era a rainha, e ela falou: fala para o Mordecai, o meu primo, orar comigo. Fala para o povo de Israel orar comigo. Eu vou chamar as minhas servas para orarem comigo, porque a causa é quase impossível. Nós estamos à beira da morte, eu não sei nem se o rei vai me ouvir. Você não está sozinho. Você se sente só, mas Deus vai abrir os teus olhos para ver que você está rodeado de anjos. E o meu desejo é que você recorra a estes anjos. Vamos orar, vamos pedir, vamos envolver pessoas, e que o Senhor te ajude a discernir quem são essas pessoas que neste momento podem trazer exatamente a ajuda que você precisa. E assim nós escrevemos uma história. A nossa história pode se tornar um memorial de motivação, de incentivo, de aprendizagem para outras pessoas. Veja comigo, por gentileza, o capítulo 9, versículo 22. Como os dias, Mordecai escreveu ordenando que esses dias da vitória, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa. 23, assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, que era uma cerimônia de sortes para a tomada de decisão, isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas, tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Aqui está um resumo da história. Amã, o homem que se levantou contra o povo de Israel, foi enforcado pela própria forca que fez para matar o povo. Aqui um resumo da história. Todo o livro de Esther está resumido nesses 3, 4 versos. O resumo da nossa história deve trazer livramento para o povo, deve trazer motivação para quem nos conhece. Qual é o legado que você vai deixar? Qual é a história que você está escrevendo para que os outros
depois na tua ausência, ou porque você se muda, ou porque você se muda. Qual é a história que os outros vão contar a teu respeito? Uma festa chamada Purim ficou instituída, e o povo de Israel celebrava durante dias, todo o ano, para lembrar que o povo de Israel foi liberto dos seus inimigos. O choro se transformou em riso, a tristeza se transformou em alegria, o luto se transformou em dia de festa. É assim que nós estamos escrevendo a história, com a permissão do Senhor e com o auxílio dEle. E a nossa dor pode ajudar quem está ao redor. O povo foi liberto, o povo foi vitorioso. Então que nós possamos fazer esta oração: Pai, que as minhas lutas possam livrar gente. Que as minhas lutas possam libertar pessoas que estão ao meu redor. Que as minhas lutas possam trazer inspiração para as novas gerações. Que as minhas vitórias, as minhas conquistas, inclusive as minhas derrotas, sirvam de inspiração para que aqueles que saibam reconheçam que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, absolutamente. O meu desejo é que Deus abençoe a tua vida. O meu desejo é que Deus realmente escreva uma linda história através de você. Lembre-se, a história de Esther, ela está canonizada para nos encorajar. A tua história também pode ficar canonizada na mente e nos corações das pessoas que estão ao teu redor. Lá no fundo, nós somos pessoas feridas, em processo de cura, porque encontramos o propósito da nossa vida, que é viver para a glória do Senhor. E enquanto estamos no processo de cura ainda, nossa história pode curar outras pessoas. Quem falou que eu preciso estar totalmente sarado para sarar alguém? Quem falou que eu preciso ser um pai perfeito para ajudar outros pais? Quem falou que eu preciso ser um ser humano perfeito para auxiliar o meu filho e a minha vida no caminho da vida? Quem disse que eu preciso ser um homem exemplar, ideal, para abençoar a minha esposa? É óbvio que a santidade e o relacionamento com o Pai nos impulsionam a viver o melhor dos nossos dias. Mas querido, mesmo eu e você ainda sendo limitados, Deus nos usa por causa de Cristo em nós. E Ele faz isso para a própria glória dEle. Eu convido você a colocar-se em pé e fazer uma oração: Senhor, que a minha história seja para a Tua glória. Que a Tua bênção sobre a minha casa possa ser uma realidade tangível, palpável, agora. Ore ao Senhor, feche os teus olhos. Ore ao teu Senhor, ore ao teu Pai, dizendo: a minha vida é para o Teu louvor. Jesus nos ensina, porque todo aquele que pede recebe. Mas Ele diz assim: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Corra para os braços de Jesus, venha para a presença do teu amado. Deixa Ele pensar as tuas feridas, deixa Ele colocar bálsamo no teu machucado. Ele está aqui para te abençoar. Deus está aqui para te abençoar, não para te julgar, nem para te condenar. Ele é um Pai amoroso que acolhe o teu pedido com amor. Pai, nós nos curvamos diante do Senhor, admitindo a Tua bênção, que é real e é agora, e ela é imerecida. Mas nós te pedimos nessa hora, estamos sendo estimulados a pedirmos em nosso favor e a intercedermos em favor de quem está ao nosso redor. Pai, nós estamos clamando: intervém em nossa história. Faça convergir, ó Pai, todos os episódios escuros da nossa história, para que nós possamos entender que em tudo há um propósito bem definido diante de nós, e que muitas vezes desconhecemos, mas tocamos pela fé. E agora, Senhor, como igreja, como povo do Senhor, nós queremos exercitar a musculatura da nossa fé, o exercício diário da vida piedosa, de oração e de meditação na Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor livre a nossa vida do mal, que o Senhor nos livre dos nossos inimigos, transforme o choro em riso, transforme a tristeza em alegria, transforme o luto em dias de festa. Pai, que haja cura, que haja relacionamentos restaurados, que haja pais e filhos apaixonados uns pelos outros, que haja casamento restaurado pelo amor, que haja perdão, que haja misericórdia. E assim, Senhor, intercedemos em favor de toda a igreja, de todas as células, de todos os líderes, pastores, muitos cansados, emocionalmente esgotados.
Nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor venha, intercedemos, ó Pai, em favor da nossa nação, intercedemos em favor dos políticos, do STF, presidente da República, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, pelas escolas, pelas crianças, pela educação da nossa nação. Intercedemos, levantamos a nossa voz, porque reconhecemos que de Ti vêm todas as bênçãos. Então abra os céus e abençoe, abençoe, abençoe o Teu povo, abençoe os Teus filhos, sê propício a nós, ouça o nosso clamor, ouça a nossa intercessão. Pedimos porque sabemos que Tu és Pai, que Tu és Deus, e assim seja, e que assim seja pelos séculos dos séculos, e amém, e amém, e amém. E que os nossos filhos recebam o benefício da Tua bênção, que os nossos netos reconheçam que Tu és Deus, que os nossos amigos saibam quem és Tu, que os nossos vizinhos reconheçam o senhorio do Senhor, e assim que o Teu povo viva uma vida apaixonada, sabendo quem Tu és, sabendo quem somos. Nós pedimos e agradecemos. Amados, estamos chegando ao final deste culto desta quarta-feira. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, pois mais uma vez podemos estar reunidos com nossos irmãos para louvar, adorar ao Senhor e também nos alimentar da Sua palavra. Oremos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Obrigado, Pai, por mais esta rica oportunidade, Pai, de podermos nos reunir para Te louvar, para Te adorar e para nos alimentar da Sua palavra. Queremos Te agradecer, Pai, pelo pregador da noite, Pai, que trouxe essa palavra. Que essa palavra possa estar sempre gravada em nossos corações, que essa palavra venha, Senhor, nos ensinar a Te louvar melhor, venha nos ensinar, Senhor, a ser servos fiéis. Também, Pai, que ela possa estar nos consolando, aumentando a nossa fé, a nossa esperança. Pedimos pelas pessoas que não puderam também, Senhor, participar deste culto, pedindo que o Teu Santo Espírito possa estar alcançando elas, cuidando delas, guardando elas, onde quer que elas estejam. Obrigado também pela semana que estamos passando, Senhor, pelo livramento que Tu tens nos dado, Senhor. E Te pedimos para que Tu continue nos guardando, nos protegendo, porque Tu és o nosso Deus e a nossa esperança está só em Ti, Senhor. Que nada, Pai, possa vir nos atingir, porque Tu és o nosso Deus, Pai eterno, o Pai celestial. Obrigado por tudo, nos perdoa, porque somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça e a paz preciosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do nosso Pai Celestial, a comunhão, a companhia e as consolações do Espírito Santo esteja com cada irmão, hoje e todo sempre. Amém.